No dia 5 de janeiro de 1987, a estudante Lydia Mack, de 21 anos, planejava visitar uma amiga que estava no hospital localizado na comuna de Sitiglio, na região da Lombardia, na Itália. Então, antes de sair, ela disse aos pais que voltaria para jantar às 20 horas e 15 minutos. O pai dela lhe deu as chaves de seu carro, algum dinheiro e pediu que a jovem tivesse cuidado na estrada. A garota lhe deu um beijo na bochecha e saiu sem saber que nunca mais voltaria para casa. Então, se você se interessa por esse tipo de conteúdo e quer saber todos os detalhes do que aconteceu, eu te convido a se inscrever no canal, ativar o sino das notificações e também deixar desde já o seu gostei, porque se você assistir esse vídeo até o final, eu tenho certeza que você vai esquecer. E também eu peço que me siga no meu Instagram, o @chamalzinho. E agora, dados os recados, vamos pro caso. Lydia, de 21 anos, era estudante do segundo ano de Direito, mas sempre tirava tempo para se envolver em atividades sociais. Ela foi membro de uma organização estudantil e do grupo católico Comunhão e Libertação. Amigos a descreveram como uma garota alegre e simpática. Ela tinha fortes princípios morais, mas ao mesmo tempo não gostava de impor sua moral sobre os outros, sendo capaz de conversar com qualquer pessoa. Além disso, Lydia sempre carregava consigo um caderno no qual anotava continuamente poemas e diversos pensamentos filosóficos. No dia 5 de janeiro de 1987, a jovem de 21 anos planejava visitar uma amiga que estava no hospital localizado na comuna de Sitiglio, na região da Lombardia, na Itália. Antes de sair, ela disse aos pais que voltaria para casa às 20 horas e 15 minutos. Como Lydia não voltou do hospital na hora marcada, sua mãe ficou seriamente preocupada, já que chegar atrasada sem avisar não era nada normal para sua filha. A mãe ligou para o hospital em Sitiglio e conversou brevemente com a amiga de Lydia. A garota confirmou que viu a amiga naquela noite e sua visita durou das 19 horas e 15 minutos até as 20 horas e 10 minutos. Foi então que Lydia pulou da cadeira e, dizendo que estava atrasada, saiu do local. Às 23 horas, o pai de Lydia decidiu ir em busca da filha. O homem entrou no segundo carro da família e dirigiu pela estrada que sua filha deveria seguir, mas não a encontrou. Depois disso, ele verificou o posto de gasolina e o estacionamento do hospital, mas não encontrou nem o carro, nem Lydia. Posteriormente, o homem começou a circular aleatoriamente pela região, esperando que em algum momento ele acabasse trombando com a filha, mas infelizmente isso não aconteceu. A mãe dela, por sua vez, ligou para os amigos da filha, perguntando se alguém tinha visto ela naquela noite. E infelizmente isso foi em vão, já que ninguém a viu. Na madrugada de 6 de janeiro, os pais relataram o desaparecimento da filha à polícia e os agentes da lei foram imediatamente ao local. Eles percorreram cuidadosamente da estrada onde vivia a família Matt até Sitiglio, prestando bastante atenção aos acostamentos e barrancos íngremes que eram muito comuns na área. As autoridades suspeitaram que a estudante pudesse ter se envolvido em um acidente em uma dessas áreas perigosas, razão pela qual um helicóptero foi usado para ajudar nas buscas, mas nem mesmo o helicóptero conseguiu encontrar o carro ou a garota. Logo, a notícia do desaparecimento da Lydia apareceu nos noticiários locais e isso fez com que um grande número de voluntários, assim como membros do grupo que ela participava na igreja, a Comunhão e Libertação, se juntassem às buscas. E essas pessoas elas se espalharam por regiões onde a jovem pudesse ter ido parar. E apenas um dia depois disso, na manhã de 7 de janeiro, um desses grupos acabou encontrando o carro Fiat Panda branco que a jovem dirigia. O carro estava abandonado a apenas 300 metros do hospital da cidade de Sitiglio e a polícia foi chamada ao local.
A Lídia estava sem vida dentro do veículo. Ela estava deitada de bruços, coberta com uma grande caixa de papelão, e ao lado dela a polícia encontrou sua bolsa de couro, que continha, entre outras coisas, carteira de motorista, dinheiro para combustível e pedaços de papel com 2 poemas. Um verso foi escrito por Lídia e tratava do amor não correspondido por um homem. O segundo foi escrito pelo famoso poeta italiano Cesare Pavese, nomeado A Morte Virá e Terá os Teus Olhos. Aqui vai o poema. Virá a morte e terá os teus olhos. Esta morte que nos acompanha desde a manhã até a tarde, insone, surda como um remorso antigo, um vício absurdo. Os teus olhos serão uma palavra vã, um grito calado, um silêncio. Assim, tu os vês toda manhã, quando te inclinas sobre ti mesma no espelho. Ó querida esperança, naquele dia também viremos a saber que és a vida, és o nada. Para cada um, a morte tem um olhar, virá a morte e terá os teus olhos. Será como abandonar um vício, como ver no espelho ressurgir uma face morta, como escutar um lábio fechado, desceremos mudos ao turbilhão. Foi constatado posteriormente que a Lídia perdeu sua vida por causa de 29 facadas que ela levou dentro do veículo, e muito provavelmente quem a atacou estava sentado no banco do passageiro, no banco da frente. E inclusive a autópsia revelou que a pessoa que ceifou a vida da Lídia também teria violado a jovem. Vestígios biológicos do homem foram coletados do corpo da vítima e enviados a um laboratório para ser realizado um teste de DNA, que naquela época demorava vários meses para ficar pronto. Enquanto isso, no dia 9 de fevereiro ocorreu o funeral de Lídia, com a presença de centenas de moradores que estavam chocados com o acontecimento. Os habitantes da pequena cidade não conseguiam entender quem poderia fazer isso com uma garota tão doce e gentil. Não é de se surpreender que a família dela tenha recebido muitas condolências naquele dia, tanto pessoalmente quanto na forma de cartas, entre as quais eles encontraram algo perturbador, um poema anônimo chamado Sobre a Morte de um Amigo. O poema era extremamente misterioso. O autor, em alguns pontos, se referia à Bíblia e a Jesus Cristo. Ele também citou toda a trajetória de vida da Lídia e disse que a sua morte era inevitável. A carta não estava assinada, mas no final tinha um O. E a polícia tratou essa pista com muita seriedade. Dada a sua natureza religiosa, as autoridades acreditavam que o seu autor era um padre. Portanto, as suspeitas recaíram sobre o reverendo Antônio Constable, a quem Lídia via com muita frequência. O padre não tinha um álibi confiável para a noite de 5 de janeiro de 1987 e alegou que naquele dia almoçou com amigos e depois voltou à reitoria para preparar o sermão para a missa do dia seguinte, e por volta da meia-noite teria ido para a cama. No entanto, houveram testemunhas que afirmaram que o padre Constable não estava em casa e teria ido se encontrar com uma certa mulher. Mas no final, a versão do padre era a verdadeira e as pessoas que o caluniaram foram condenadas por perjúrio. Paralelamente à busca pelo autor daquele poema, a polícia também estava focada em outras teorias. Eles acreditavam que a pessoa que ceifou a vida da Lídia muito provavelmente conhecia ela e convivia com ela. Então eles começaram a entrevistar cuidadosamente todos os amigos e conhecidos da garota. Um dos amigos da jovem que chamou muita atenção dos investigadores se chamava Roberto Bettis. Ele teria dado em cima da Lídia e ela o rejeitou. No entanto, no momento do crime, ele tinha um álibi que era incontestável. O jovem estava em um restaurante em Milão, por isso ele não poderia ter cometido aquilo, já que o seu álibi foi confirmado por várias testemunhas. Depois disso, os detetives foram atrás de um amigo da escola da Lídia, chamado Giuseppe. Além de serem colegas de classe,
Eles também participavam do mesmo grupo, o Comunhão e Libertação. O Giuseppe ele ficou bastante confuso durante o seu testemunho, muito nervoso e falavam coisas que acabavam sendo contraditórias. No entanto, várias outras pessoas disseram que não tinha como ter sido ele que cometeu o crime, porque no momento do crime ele estava muito longe do local onde tudo aconteceu. Sendo assim, a polícia ficou sem suspeitos e sem pistas. E infelizmente, o caso da Lídia, com o passar do tempo, foi cada vez esfriando mais e mais, até que ele finalmente foi arquivado. O caso de Lídia seguia parado até que em 2009, na cidade de Cotio, perto de Varese, foi encontrado o corpo de uma mulher embrulhado em papelão. O culpado desse ato hediondo acabou sendo o pintor Giuseppe Piccolomo. O homem foi rapidamente condenado à prisão perpétua e a polícia tentou provar que ele também ceifou a vida de Lídia Matti, mas seu DNA não correspondia à amostra encontrada no corpo da vítima. Então os detetives tiveram que admitir que sua versão estava errada. Inclusive, esse Giuseppe ele foi acusado de ter ceifado a vida de sua esposa. No entanto, como ele já havia sido condenado por prisão perpétua, as autoridades disseram que ele não poderia ser julgado novamente. Então, mesmo que todos desconfiem que ele ceifou a vida da esposa, ele nunca será julgado por isso. Quando todos já estavam perdendo a esperança de encontrar o responsável por ceifar a vida da Lídia, no ano de 2014, a polícia decidiu publicar na mídia aquela misteriosa carta anônima que os pais da jovem receberam no dia de seu funeral. A imprensa e a televisão recorreram aos cidadãos italianos em busca de ajuda para identificar o autor do poema, publicando o conteúdo da obra. E aqui está um trecho daquele poema sombrio. Por que eu? Por que você? Por que nessa noite fria, quando as estrelas são tão lindas, seu corpo jaz sobre um véu rasgado? Após ver esse poema, uma mulher chamada Patrícia Bianca, que conheceu Lídia, teve sua atenção chamada por aquelas estrofes sombrias. A mulher afirmou que o autor daquele poema poderia ser Stefano Binda, seu amigo de escola que àquela altura tinha 50 anos. E além de ser colega dela, ele também havia estudado com a Lídia. Naquela época, Stefano Binda era doutor em filosofia e um respeitado professor. Ele morava em Brebe, província de Varese, e tinha uma reputação impecável. Patrícia forneceu à polícia amostras da caligrafia de Stefano, que às vezes lhe enviava cartões de aniversário, e o exame da caligrafia confirmou que o autor do poema anônimo, pela morte de um amigo, tinha 99% de probabilidade de ser o homem. Então, no dia 15 de janeiro de 2016, o suspeito foi detido e imediatamente ficou claro que ele tinha algo a esconder. Nos últimos 20 anos, o homem lutou contra o vício em substâncias ilegais, entrando e saindo de clínicas de reabilitação, o que não ajudou muito. E recentemente, ele havia tido sua carteira de motorista revogada por dirigir embriagado. No apartamento dele, os agentes da lei encontraram um diário da década de 1980, no qual o homem descrevia sua vida com vários detalhes. No entanto, a anotação do dia 5 de janeiro de 1987 havia sido rasgada. Stefano negou ter escrito o poema anônimo e ter ceifado a vida de Lídia Matti. O homem afirmou que naquele dia fatídico estava de férias em Pragelato, a 250 km de Varese, mas como não haviam testemunhas que confirmassem as palavras dele, o promotor decidiu iniciar um processo criminal. Stefano foi acusado de homicídio premeditado e seu julgamento começou em 2017. O andamento do julgamento contra Stefano Binda foi constantemente coberto pela mídia. Parecia que o criminoso havia realmente sido encontrado, mas haviam muitas lacunas na história. Se parar para pensar bem, não havia nenhuma evidência concreta contra ele. O DNA da saliva coletada do carimbo da carta anônima não correspondia ao dele. E o mais triste é que os vestígios biológicos encontrados no corpo de Lídia haviam sido destruídos em circunstâncias pouco claras e por isso não puderam ser comparados ao de Stefano,
algo que daria 100% de certeza se ele ceifou a vida da jovem ou não. Apesar disso, no ano de 2018, Stefano Binda foi considerado culpado por ter ceifado a vida de Lídia e condenado à prisão perpétua. Porém, o Tribunal de Recurso anulou o veredito por considerar que a culpa do réu não tinha sido provada. Devido a isso, depois de passar 3 anos atrás das grades, o homem foi libertado e o Estado lhe pagou uma indenização de 300 mil euros. E no dia 27 de janeiro de 2021, o Tribunal de Cassação finalmente retirou todas as acusações contra o homem. Mesmo assim, a maior parte das pessoas tem certeza quase que absoluta que foi o Stefano o culpado por ceifar a vida da Lídia. Ele a conhecia muito bem e ambos adoravam os poemas de Cesare Pavese, além deles terem namorado por algum tempo. Mas, praticamente, não existem provas contra o homem. Seu poema sobre a morte de um amigo contém sim versos sobre assassinato, mas isso não prova nada. A polícia, por sua vez, continua a considerá-lo culpado e espera que algum dia consigam colocá-lo na prisão. E infelizmente por causa disso, esse caso permanece sem uma conclusão até o dia de hoje. Então esse foi o vídeo de hoje, eu espero imensamente que vocês tenham gostado da forma como eu narrei a história e jamais daquilo que acontece. Se você gostou, eu peço que deixe o like, se inscreva no canal, ative o sino das notificações, me siga no meu Instagram, o @chamalzinho, e também comente o que você acha dessa história. Se você acredita que o Stefano é culpado ou não. Particularmente, eu acho que não existem provas concretas que indiquem que ele realmente ceifou a vida da Lídia. A única coisa que poderia provar eram os vestígios biológicos que foram coletados do corpo da vítima, mas infelizmente por alguma razão que eu não consegui encontrar, esses vestígios desapareceram ou foram destruídos. Então, a única coisa que podia provar com 100% de certeza já não existe mais. O que faz com que eu acredite que mesmo que o Stefano seja o responsável por esse crime, não dá para prender ele baseado em achismos. Mas essa é a minha opinião e eu quero saber a sua. Então deixa ela aí nos comentários. E se você quiser apoiar o canal financeiramente, temos várias opções como Pix, Seja Membro, Valeu Demais e Apoia-se. Vai você escolher qual dessas opções é a melhor. Por hoje é só e eu te espero num próximo vídeo. Tchau!